Tá? Esse meio técnico, eu ia dizendo para você, a gente não vai aprofundar muito nele, porque ele é complexo para a gente entender ele agora. Mas vocês vão ver ele dentro da geografia para os próximos anos também, no nono, no primeiro, segundo, terceiro ano, vocês vão escutar muito falar do meio técnico. Esse meio técnico aí é o meio transformado pelo homem, tá? Então, nós tínhamos o meio natural e o homem se adaptando a esse meio natural, né? Convivendo com ele, produzindo nele, tirando dali a subsistência. E aí vem o advento das técnicas, né? Da observação, da transformação desse meio, construção de casas, desenvolvimento das cidades. Então, isso é o meio técnico. Ou seja, o meio técnico então seria o que nós chamamos de espaço geográfico, tá? Esse é o meio técnico que nós conhecemos, o espaço geográfico, aquele que é constantemente mudado, alterado, transformado pelo homem. É o que o homem transforma, o que o homem altera, tá? Esse é o meio técnico. Deixa eu só aceitar um amigo aqui, para fazer parte aí junto com a gente. Então, a partir do momento que o homem começa a transformar o meio natural, nós temos ali a construção do espaço geográfico. E a partir das técnicas da observação, né, do surgimento das novas tecnologias, como foi o advento da primeira revolução industrial, nós temos a formação desse meio técnico. Então, está lá em cima, ó, representa a emergência do espaço mecanizado, né, com a introdução, ali está a definição dele, né, de objetos e sistemas que provocam a inserção das tecnologias no meio produtivo. Ou seja, nós temos então, introdução de objetos seria o quê? As indústrias, né? E sistemas que vão promover ali o desenvolvimento das novas tecnologias dentro do meio produtivo, dentro da produção, tá? Esses sistemas a gente pode entender também como um sistema de redes, de integração, tá bom? Quais seriam esses sistemas então? As rodovias, as ferrovias, tá? Depois, o surgimento ali das telecomunicações, tá? Até chegar no último estágio, que mais para frente a gente ainda vai ver todas as etapas da Revolução Industrial. Vocês vão ver que a gente vive hoje o estágio mais moderno delas, né? Que é da super tecnologia, tecnologia mais avançada, de celulares, de computadores e com a internet, que é esse fluxo que a gente está fazendo aqui há alguns meses já, né? Essa aula à distância, mesmo assim mantendo o contato, tá? O contato, mesmo que seja indireto, a gente tem esse contato de poder ter essa aula remota, né? À distância, mas tendo aí, continuando vendo conteúdo, trabalhando, tá? Então, a industrialização também sofre ali processos de tecnologias e ela também vai impactando dentro do meio técnico, tá? Dentro desse espaço geográfico. Então, penso que era as cidades lá na primeira Revolução Industrial e o que são as cidades hoje, vivendo aí a quarta fase da Revolução Industrial. Olha o avanço que nós tivemos de técnicas e de tecnologias nos últimos anos, né? Na primeira Revolução Industrial, a gente está falando de 1750, século XVIII ainda. Nem existia indústria no Brasil, o Brasil era campo, era agrário, né? As indústrias vão chegar no Brasil só em 1930. Então, ó, a relação de atraso ali, quase 200 anos, né? Para ter um meio técnico aqui dinâmico dentro do Brasil, um sistema produtivo. Beleza? Então, essa relação também de industrialização, quando a gente compara alguns pontos, nós vamos ver que elas são tardias. Na América Latina, então México, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, esses países que eu citei, a industrialização ela é tardia. Tardia porque quase 200 anos de atraso em relação a quem ali promoveu a primeira Revolução Industrial. Certo? Então, essa primeira Revolução Industrial ela é um marco da inovação, um marco tecnológico, porque trazia algo totalmente novo para o mundo que era feudal migrava para o mundo tecnológico, né? Então, ó,
Primeira Revolução Industrial, né, determinante ali, ó, mesmo que já tivesse ocorrido ali algumas técnicas, né, mecânica, tá? Mas ela é o ponto de partida para essa transformação do meio natural para o meio técnico, do desenvolvimento das cidades, da urbanização. Isso no mundo todo. É claro, começa na Europa, depois vai para os Estados Unidos, Japão, aí é que chega aqui no Novo Mundo. E isso tem algumas consequências, né? E tem alguns motivos também. A gente vai falar de industrialização no Brasil. Eu vou explicar para vocês por que o Brasil demorou tanto tempo para ter indústria. Quem foram os agentes que retardaram esse processo aqui dentro do nosso território? Tá? Então, nós temos ali alguns agentes. Nós temos, por exemplo, a elite agrária, nós temos a Inglaterra, que eram grupos ali que não queriam que o Brasil se industrializasse. E tinham seus motivos. Tá? Então, nesse período ocorreu uma crescente forma de substituição ou sobreposição dos objetos técnicos sobre os objetos culturais e naturais. Tá? Então, a natureza ela vai perdendo espaço para as indústrias. É por isso que se diz que a Europa, de floresta, por exemplo, floresta temperada, ela tem lá menos de 0,5% de floresta. Porque ela degradou, de fato, aquele bioma, né, devastou ele para poder se desenvolver, desenvolver as indústrias, desenvolver as cidades. Né? E hoje a Europa reconhece esse erro do passado. Mas naquele momento eles estavam pensando apenas em se desenvolver. Né? E é por isso que ela fica atenta aí a outros biomas, né, para que o impacto ambiental não aumente, né, mais. Né? Então tem esse ponto aí importante para a gente entender também, né, de transformação do meio natural. Tá? Olha lá, mesmo que essa substituição não tenha se manifestado de forma igualitária, justa e homogênea nas diferentes regiões e territórios. Então a gente tem áreas do planeta em que a indústria ela não chegou ainda. Tem vários países do continente africano que não tem indústria. Tem empresas extraindo algumas coisinhas, né, alguns recursos, mas indústria mesmo não existe. Né? Nós temos países aqui da América do Sul que não têm indústrias. Tá? E aí, eles vivem do quê? Aí é que entra esse último termo aqui de baixo. Divisão Internacional do Trabalho. Essa divisão internacional do trabalho, nós também chamamos ela de DIT. Ela vai aparecer como DIT para vocês daqui para frente. Eu tenho que lembrar? Tem. Porque vocês vão ver DIT agora do 8º até no 3º ano, nas provas dos vestibulares, vocês vão escutar falar sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, aqueles países que não têm indústrias, eles vão ficar responsáveis por fornecer matérias-primas. Tá? Então, há uma troca. O Brasil, durante muito tempo, foi colônia. E depois de ser colônia, o Brasil foi também fornecedor de matéria-prima na sua independência. Né? Então, vamos fazer o histórico. Brasil, de 1500 a 1822, ele tinha um pacto colonial com Portugal. Vocês sabem disso, vocês lembram disso em história. Né? Então, a metrópole, né, e a colônia. Tá? Nós, como colônia de Portugal, o que nós fornecíamos a Portugal? Matéria-prima. Né? Foi assim, pau-brasil, depois cana, né? Depois borracha, drogas do sertão, borracha de novo e um pouquinho ali do café, depois vem a independência. Então nós fornecíamos matéria-prima para Portugal. De contrapartida, Portugal fornecia para o Brasil manufaturados, vendia manufaturados aqui. Essa era a nossa troca da DIT. Então a gente mandava matéria-prima, eles mandavam manufaturados. Depois da independência, em 1822, o Brasil se distanciou de Portugal e se aproximou de quem? Da Inglaterra. Tá? E aí continua o mesmo processo. A Inglaterra já era industrializada e queria expandir o seu mercado consumidor, e aqui no Brasil. Por isso, uma pressão para acabar com o tráfico negreiro em 1850, por isso a pressão para acabar com a escravidão em 1888. E
a pressão para manter o Brasil como um sistema agrário, tá? Que não se desenvolvesse, que não desenvolvesse a indústria. Porque a Inglaterra tinha interesse em manter ali o Brasil como fornecedor de matéria-prima dela, algodão, né, café, tá? E ela vender manufaturados aqui dentro do Brasil. Então era uma troca. Sem falar que o Brasil pegava empréstimos também da Inglaterra para poder se desenvolver e participar até de guerras, né? Como foi o caso da Guerra do Paraguai, com empréstimo inglês endividando a gente. Então, dentro dessa divisão internacional do trabalho, nós estamos nessa troca, tá? Troca de relação, aí, troca de função, fornecedores de matéria-prima e eles fornecedores de manufatura industrializados para a gente, tá? E fica nisso até 30. Depois de 30 o Brasil muda o seu sistema, até 1930. Depois a gente começa a se industrializar e aí se desprende um pouco da industrialização inglesa, tá? Mas isso é divisão internacional do trabalho. Ah, e hoje continua existindo isso? Claro que sim. Olha o Brasil. Olha o Brasil. O Brasil é um país que nos últimos anos diminuiu a sua produção industrial, chegou em 2020 ali com um parque industrial muito enxuto e várias marcas multinacionais saindo do país. Semana passada a Sony anunciou a saída, né? Já tinha saído Panasonic, sempre Toshiba, várias indústrias tecnológicas já tinham saído. O Brasil não possui tecnologia nacional. De ponta, não. De ponta nós não temos. É só lembrar qual é a marca de automóvel, qual é o celular, né? A marca de celular, de computador de ponta que nós temos competindo no mundo, não temos, né? Tudo essa tecnologia mais avançada nós importamos, tá? E aí nós nos destacamos no setor primário, né? Exportador ali de carne de gado, exportador de soja e de minérios. Então, nós, dentro da divisão internacional do trabalho, estamos retroagindo, né? Retrocedendo, tá? A um simples fornecedor de matéria-prima, enquanto os caras vão abastecendo a gente com produtos industriais. Ah, mas qual é o grande problema disso? Há problema disso? Claro. Primeiro, a nossa economia, que era diversificada, está voltando a ser uma economia agroexportadora. Há um risco nisso? Claro. A agroexportação se paga menos, se recebe menos. Um país que vive de agroexportação recebe menos do que aquele país que vive de vender tecnologia. A tecnologia agrega o maior valor, tá? Dentro da indústria, né? Dentro do sistema econômico mundial, dos setores da economia, que eu acho que a gente já até falou, mas eu vou falar de novo, primário, secundário e terciário, quanto mais a tecnologia é empregada, maior será o valor do bem. Então, mais caro será. Tá? Então, o que é mais caro? Vender lá meio quilo, né, uma tonelada de minério para um país ou um carro tecnológico, né? Então, essa é a relação. O minério sai barato. Por isso que a gente vende muito minério lá para fora, porque estão transformando esse minério em carro, em automóvel, e depois comercializando ele aqui dentro do nosso território. Entenderam essa relação? Então, não há um equilíbrio, né, entre o país fornecedor de matéria-prima e aquele fornecedor de manufatura tecnológica. Não há equilíbrio. Tá? Eles sempre vão estar à frente. Por isso que os Estados Unidos ele acaba acumulando mais capital, por isso que a Europa acaba acumulando mais capital. E mesmo assim, o Brasil ainda se mantém entre as 10 maiores economias do planeta. Tá? Ah, isso quer dizer então que a agricultura e a pecuária e o extrativismo representam ali a maior parcela do nosso PIB? Também não, mas tem uma grande importância no PIB brasileiro, porque hoje é o produto que a gente mais exporta. Por isso que eu falo para vocês, preservar o meio ambiente é fundamental, porque países lá fora não estão comprando produtos agrários produtos do setor primário de quem acaba não preservando o meio ambiente, né? E aí vai prejudicar quem? Diretamente a gente, porque a gente não está vendendo tecnologia. A gente não é uma potência industrial como Estados Unidos e China que pode abrir mão desses investimentos, dessas compras, né? Então entendam que dentro dessa relação da divisão internacional do trabalho nós temos os fornecedores de matéria-prima e aqueles que fornecem industrializados de tecnologia de ponta. Hoje o Brasil fornece matéria-prima e compra
essas tecnologias de ponta de fora. Então, hoje nós estamos tendo ali uma economia desfavorável, né? Porque não produzimos mais essa tecnologia. Tá? Essa tecnologia a gente tem que importar. Ela não é mais fabricada aqui dentro do mercado nacional. A gente ainda vai falar de industrialização brasileira e eu vou explicar isso para vocês. Mas um dia a gente produziu, né, essa industrialização aqui dentro? De ponta, assim, de altamente tecnológica, não. Porque quando chegou a alta tecnologia, a gente já não tinha mais para poder competir, né? Mas nós produzimos tecnologia. Durante muito tempo. A gente teve marca de carro, né? Tivemos marcas de eletrônicos famosos, né? Até temos marcas de celulares, tá? De computadores, mas não conseguem competir a nível de multinacionais, né? Com outras marcas. Tá? Como faz, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que eu falei para vocês, cresceu recentemente e ultrapassou até o Brasil. Né? Um país emergente como a gente, menorzinho, pequenininho, e que tem um monte de marca multinacional. Samsung, né, a Kia, a Hyundai, tudo é sul-coreana, competindo no mundo. E a gente não tem nenhuma marca competindo no mundo. Dentro de todo esse sistema que a gente está falando, de produção, de meio técnico, né, de industrialização, nós temos esse sistema que é o capitalismo. Capitalismo é um sistema político e econômico que não começou agora também, né, e que já está aí há um bom tempo e que teve várias novas roupagens. Né? O que é uma nova roupagem? Nova versão do capitalismo. É como se fosse uma atualização de um aplicativo para a gente trazer para a nossa atualidade hoje. Né? Então, nós tivemos o capitalismo comercial, que pega ali o período das grandes navegações, ó, 1450, 1750, né? Ó, principal forma de gerar lucros era o comércio ultramarino. Aí existem aquelas companhias particulares, privadas, por exemplo, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a Companhia Inglesa das Índias Orientais, porque o objetivo era o quê? Eram as especiarias. Né? Depois, o Novo Mundo. E aí começa, né, a obtenção ali de minerais preciosos aqui no Novo Mundo, trabalho escravo, né? E aí vai. Tá? Depois colonização de outros territórios, como na Ásia, né? Depois continente africano, tá? Que aí já pega um período do capitalismo industrial também. Então esse é o primeiro. Primeiro capitalismo, ó, 1450, século XV, até 1750. Né? De 1450 até 1750, o comércio era das grandes navegações. 1750 muda. As indústrias surgem, a industrialização. Então, de 1750 até 1950, nós temos ali o capitalismo industrial. Então, o primeiro é o comercial, período das grandes navegações, né? Põe aí para lembrar, assim fica mais fácil. E de 1750 a 1950, o capitalismo industrial. Então, quem é que surge aí nesse período? As indústrias. Né? Então, ó, período em que houve o surgimento das indústrias, as quais permitiram fabricar produtos em larga escala, com emprego de mão de obra assalariada. Nessa fase, a atividade industrial tornou-se a principal forma de geração de lucros. Então, não era mais você ir para um país lá no Novo Mundo, extrair lá os seus recursos e comercializar na Europa. Não. Agora você fazia o manufaturado. Você empregava pessoas. Isso na Europa, é claro. Porque dentro desse período de 1750 a 1950 é uma coisinha que a gente já viu esse ano. Né? Em 1884 e 1885. Olha como que está no meio, né, desse intervalo aí. O que ocorreu? A Conferência de Berlim, ou também a chamada Partilha da África. Então quer dizer o quê? Que a mão de obra assalariada era na Europa. Tá? Porque a mão de obra no continente africano era escrava. Era escravizada pelos europeus que foram para lá para saquear esses países africanos, roubar seus recursos naturais, levar para a Europa, converter isso em produtos industrializados, né? Assassinar esses negros dentro do próprio território. Não é isso?
Então, o capitalismo industrial não é só feito de mão de obra assalariada. Ele também é feito de exploração de um território, exploração do continente africano. No meio dele tem a Conferência de Berlim. E no meio desse capitalismo industrial nós temos as duas grandes guerras. Percebam que tem vários fatos de 1750 a 1950, dentro desses 200 anos. Né? Tem a unificação da Alemanha, a Conferência de Berlim, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Depois de 1950, aí começa um novo capitalismo, que é o financeiro, que é esse capitalismo que nós vivemos até hoje. Ele só foi sendo mais aprimorado. Tá? Ó, nessa fase, intensifica a integração entre o capitalismo industrial e o financeiro, ou seja, as empresas entrando agora nos mercados de ações, né? As ações, os acionistas. Tá? Então, as pessoas compram lá as ações, títulos, né? E aí tem uma parcela daquela indústria que fica sendo dessa pessoa, os acionistas. É como se fosse um monte de donos. Né? Então, as empresas começaram a colocar as suas marcas nessas ações para poder expandir o seu negócio. Né? Ah, quem é que faz isso? Quem é que joga as suas empresas nas ações? Ó, várias, né? A Microsoft, a Apple, a Facebook, McDonald's, Coca-Cola, a Petrobras, todos eles são empresas ali que já estão no ramo de ações, né, dentro desse mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, o capitalismo financeiro, ele pega bancos, ele pega bolsa de valores, tá? Ele pega a questão dos acionistas. Então, essa é a grande inovação desse capitalismo. O dinheiro que vai sendo empregado ali, movimentado, né, de uma forma mais robotizada, né, a gente nem vê. Tá? É um novo sistema de acumulação de capital. Você não tem mais a cédula, você não tem mais a propriedade mais física, né, mas você tem papel sobre essa propriedade, as ações sobre ela. Certo? Então, esse é o último estágio ali do capitalismo que nós vivemos agora, o capitalismo financeiro. Aí tem os modelos, né? Modelos dentro do capitalismo. Tá? Esses modelos são diferentes do sistema capitalista. Modelos são, por exemplo, o liberalismo clássico, depois o keynesianismo, depois neoliberalismo. Esses são os modelos que a gente vai ver mais para frente, que aí também tem a ver com o processo produtivo, então tem a ver também com indústrias. Tá? Indústria, falar um pouquinho mais dela, voltando para a indústria. Então, a grande inovação ali dela, né? Invenção, é claro, das máquinas. Aí tem um cara que é responsável por isso, né? A Inglaterra, durante muito tempo, só acumulou capital da exploração de outros territórios, né? Exploração do Novo Mundo e exploração dos próprios países europeus, por exemplo, Portugal e Espanha, que deviam a ela tributos, né? Ela cobrava isso, tributos, para não invadir esses países. E eles pagavam para a Inglaterra esses tributos, e disso ela foi acumulando capital e acumulou de tal forma que ela pensou em inovar, pensou em investir em ciência, em tecnologia e pesquisa, e aí veio a inovação. As primeiras máquinas surgiram, né? A máquina a vapor, que é a grande inovação da primeira revolução industrial, movida ali a queima de um combustível fóssil, o carvão mineral. Então, o carvão mineral queimava, ele liberava ali a fumaça que movimentava as turbinas e assim, né, produzia, aumentava-se ali a produção, criava-se a produção em larga escala. Quem é o cara, o inventor dessa máquina a vapor? James Watt. Tá? James Watt. Esse é o cara que a Inglaterra investiu para poder inovar, certo? E é ele que cria essa máquina movida a vapor. Não, não vou fazer essa pergunta, não. Eu ia perguntar se foi ele que tinha criado a medida do Watt lá de energia. Acho que não, né? Não. James Watt é responsável pela criação da máquina a vapor. Tá? Watt, W-A-T-T. Ele é o cara ali desse momento de inovação da indústria.
Então, a Inglaterra investiu e ele desenvolveu. Tá? Então, máquina a vapor. E aí da máquina a vapor a gente migra depois, né, para locomotivas a vapor, barcos a vapor, navios a vapor, né, que é uma inovação. Tá? Então, uma inovação no espaço geográfico, no meio técnico, que a gente já falou hoje, né? É uma inovação para o centro urbano com as indústrias, mas é uma inovação também na questão das distâncias, né? Dos deslocamentos das redes, redes de transporte, né? Redes de transporte de mercadorias e pessoas. Tá? Então, antes do barco a vapor, por exemplo, do navio a vapor, era o barco, o navio a vela. Então, você tinha ali uma demora muito maior. Então, a distância, por exemplo, do Novo Mundo até a Inglaterra, então, dos Estados Unidos até a Inglaterra, você demorava meses ali para viajar. Do Brasil, então, nem se fala para levar daqui a matéria-prima para chegar lá nas indústrias, né? Então, para as pessoas lá na Europa. Então, o desenvolvimento dessa máquina a vapor, desse motor movido à queima do carvão mineral, isso contribuiu bastante, né, no deslocamento, tá, na velocidade desses navios. Né? Então, a distância ela foi encurtada. Por mais que a gente fale assim, mas a distância é a mesma. Mas a sensação de você encurtar o tempo dá a sensação também de encurtar a distância. É por isso que daqui para frente vocês vão ver ali exercícios que trazem, né, essa questão do encurtamento da distância com o advento das novas tecnologias. O barco a vapor, a locomotiva a vapor, por mais que hoje pareça ultrapassado para a gente, para a nossa geração, naquele tempo, a gente está falando de século XVIII, século XIX, isso era a maior inovação tecnológica do momento. Equivale a esses carros que nós temos hoje mais tecnológicos. Tá? Carros aí bicombustíveis e até híbridos, equivale, porque era a inovação daquele momento. Deslocamento em massa ali, utilizando um combustível fóssil e muito mais rápido. As pessoas viajavam muito mais rápido. É claro que a exploração também desse recurso era muito mais forte, né? E fica sendo o recurso mais explorado como energia para aquele momento, né? Até encontrarem o petróleo, que aí é no início do século XIX ali, né? A exploração aumenta mais no século XX, tá? Mas o petróleo depois inova, mas o petróleo fica mais para a segunda revolução industrial. A energia elétrica também vai ser desenvolvida nesse período. Então, isso é outro ponto importante para as cidades. As cidades que não tinham energia elétrica passam a ter com o desenvolvimento dessa revolução industrial. E motor movido aqui a combustão interna. Né? Então, a combustão interna também é uma outra inovação. A queima desse combustível na parte interna do motor, fazendo rotacionar ali o próprio motor, das turbinas, tá? Desenvolvimento do setor secundário, então a gente só tinha setor primário. A partir de 1750 surge esse novo setor secundário, né? E depois, como consequência, surge o setor terciário também, porque a gente não compra o produto direto da indústria, a gente compra do comércio. Então, o primário fornece a matéria-prima para o secundário, que por sua vez fornece o produto finalizado ali para ser comercializado nas lojas, no comércio, nos mercados, para que a gente possa lá e comprar esse produto. A gente não compra direto da indústria. Então, o setor terciário também é um processo ali ligado às indústrias. Então, o carro produzido, a gente vai buscar ele na concessionária, olha só, a loja. A gente não busca o carro lá na indústria, a gente busca na loja. Então, essa relação, né, o desenvolvimento dos três setores. E aí, o setor terciário ele vai se dinamizando, né? Vão surgindo novas áreas. Por exemplo, você comprar o carro, não ter o dinheiro, você vai num banco, pega um empréstimo para você ir lá na loja do carro e comprar ele. Então, o setor terciário ele está dinamizado, está se comunicando com outras áreas, tá? E esse setor secundário aqui, em constante desenvolvimento tecnológico. Esse é um outro ponto também muito importante. Porque na primeira revolução industrial, o setor mais importante dela é o têxtil, né? Ou seja, produção de tecidos. Depois, metalurgia, metais.
transformação do minério ali em chapa de aço, por exemplo, né? E aí vem o setor secundário, com novas tecnologias de fontes energéticas, por exemplo, petróleo, chapa de aço, automóveis. Aí vem a terceira revolução industrial, que já traz os computadores, os celulares, né? Aparelhos com mais tecnologias. E a quarta revolução industrial hoje, que é muito mais avançada, as indústrias mais dinâmicas, produzindo ali nanotecnologias, né, os microchips, tá, que vão surgindo, aí o fluxo de informação, a fragmentação do trabalho, né, que são as indústrias mais tecnológicas, essas aí pertencentes aos países mais desenvolvidos. Os países desenvolvidos sempre estão à frente daqueles que estão em desenvolvimento, né? No nosso caso, por exemplo. Por quê? Porque eles têm mais capital para poder investir ali, né, em novas tecnologias. Tá? Hoje a gente tem uma coisa que é fora de série, né, nunca relatada, que é a China. Um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, emergente, mas que produz tecnologia de ponta e compete com os Estados Unidos. Então, eu não sei se eu disse aqui para vocês, mas vou dizer isso. Nós fazemos parte de uma geração que vamos ver uma potência como os Estados Unidos ser ultrapassada por uma potência emergente, não por um país desenvolvido como ocorreu em 45. A Inglaterra foi ultrapassada por um país desenvolvido que era os Estados Unidos. Nós vamos ver a China ultrapassar os Estados Unidos. Um país que tem uma ascendência industrial, uma crescente da década de 90, 1990, para cá. Se o nosso processo é tardio, o da China é muito mais, porque é um país comunista, né, desde 49 e que era fechado até 74. Tá? Por quê? Porque quem comandava o país era um ditador autoritário, Mao Tse-tung. Né? Depois da morte dele é que a China começa a se abrir. E aí cria uma zona especial para receber as indústrias, que são as CEs. E disso, ela cresce tanto a sua economia que da década de 80, 90, 2000 e agora, 2020, ela já é a segunda economia mundial. Ela ultrapassou a Inglaterra, ela ultrapassou o Japão, ela ultrapassou a Alemanha, tá? E hoje ela está competindo ali com os Estados Unidos. Fala, Tiagão. O negócio da China tá quase acompanhando os Estados Unidos, diferente do Brasil, que começou, mesmo começando antes, é porque eles investiram, diferente do nosso país que deixou de investir faz muito tempo nas empresas nacionais e tal, e começou a importar muito, não é? Esse é um dos motivos. Um deles, Thiago. A China investiu, antes da China investir muito em indústria, ela investiu muito em educação, ela investiu muito em ciência, ela investiu muito em tecnologia. O governo chinês investiu nisso. Tá? Então faz sentido o que você fala, porque o governo brasileiro não investiu nisso. O governo brasileiro foi na mão contrária, na década de 70 para cá. Né? Até a década de 70, o Brasil é um país desenvolvimentista. É aquilo que eu sempre digo a vocês, o Brasil tinha marca de automóveis, né? Pô, competia, tinha uma indústria nacional bem legal. Tá? Aí vem o Juscelino, então ali de 55 a 61, abre a economia brasileira para entrar de multinacionais para competir com as marcas nacionais. Tá? Ali a gente ainda tem uma competição. Depois os militares vão focar mais no setor primário e vão abandonando a indústria. Então a parte industrial do Brasil vai sendo incorporada a partir da década de 70 pelas grandes multinacionais. E na década de 90 nem se fala, né? Porque aí tem a questão do neoliberalismo, privatização de empresas nacionais, né? E aí a abertura econômica muito mais larga, e aí nós perdemos espaço. Então a gente parou de produzir, né? Paramos de investir em tecnologia nacional. Somos dependentes de tecnologia estrangeira em todos os setores. Por exemplo, o Brasil lançou um satélite em março para poder fiscalizar a floresta, desmatamento no Brasil, né? E a floresta amazônica, está até querendo comprar um outro agora. E para poder lançar esse satélite à órbita, a gente teve que fazer uma parceria com um país emergente, porque a gente não tem plataforma de lançamento de foguetes. A gente fez com a Índia.
Olha só, a Índia também, a Índia ultrapassou o Brasil. Um país extremamente miserável, pobre, mas que investiu em ciência, tecnologia, pesquisa, depois da sua independência em 47. O Brasil é como se ele tivesse parado no tempo. Tá? E aí a gente vê a China, por exemplo, ultrapassar o mundo todo e vai ultrapassar os Estados Unidos. Por que eu falo que vai ultrapassar? Porque a China tem ali um PIB médio de 11 trilhões. Os Estados Unidos têm 15 trilhões o PIB médio, um pouco maior que o da China. Só que a dívida que os Estados Unidos têm, a China não tem. A China não tem dívida externa. Os Estados Unidos têm uma dívida externa de 300 trilhões. Então, por ano ele ganha 15, mas ele deve 300. Endividamento, as guerras endividaram os Estados Unidos. Então, nós estamos prestes a ver uma nova potência surgir. Né? E essa nova potência vai ultrapassar a potência hegemônica que está aí desde 45. Então, por mais que presidentes americanos gritem lá, né, os dois concorrentes agora estão gritando, movimento contra a China, não é algo assim impossível. Né? Tentar evitar ali o inevitável. A China vai ultrapassar os Estados Unidos e nós vamos ver isso. A não ser que algo assim muito estranho aconteça, mas ela vai ultrapassar. E vai fugir os padrões, né? Porque não é uma potência desenvolvida, o IDH da China não é elevado, é um IDH ali mediano, né, caminhando para o elevado, não é muito elevado. A população vive dentro de um sistema opressor, porque ainda é uma ditadura. Né? Por mais que a gente fale assim, mas eles são capitalistas na economia, porque no regime político é uma ditadura. Então é opressor com a população. Tá? Aqui, os cidadãos que possuem indústrias, nós chamamos de donos dos meios de produção. Antes de mais nada, o que é um meio de produção? É aquilo que pertence a uma pessoa ou a um grupo, tá? Que gera, que tem ali empregado riqueza, então tem dinheiro empregado nesse meio de produção, né, ou capital, melhor dizendo, e essa riqueza ela gera mais riqueza. Como assim? Uma riqueza que gera mais riqueza. O cidadão que é dono desse meio de produção, ele empregou capital para criá-lo, então tem uma riqueza empregada ali. Né? Além disso, ele fornece emprego, ele gera emprego. Ele gera emprego ali para um trabalhador que ganha muito a menos daquilo que deveria ganhar. Isso aí a gente vai ver mais pra frente, chama-se mais-valia. Tá? Mas ganha muito a menos. E esse lucro, tá? O lucro em cima do produto gerado por esse meio de produção é que está gerando mais riqueza para o capitalista. Então, quem acumula de fato é o dono desse meio de produção, que nós chamamos também de capitalista. Então, é uma riqueza que vai gerando mais riqueza para esse cara, para esse cidadão. Então, o produto que ele produz, não sei qual é, né, num valor determinado, ele tira ali o seu lucro e assim ele vai ficando mais rico e assim ele vai expandindo a sua indústria, assim ele vai incorporando outras indústrias e assim vai até que a sua marca, né, fique enorme. Quem faz isso, ou quem fez isso? Todas as grandes marcas que nós conhecemos. Todas elas começaram com um cidadão, depois elas viraram ali de um grupo, né? E esse cidadão ficou muito rico, então ele usou ali a sua riqueza para gerar mais riqueza, tá? Então vamos lá. Apple começou como? Começou numa garagem, né? Depois ganhou ali o gosto de algumas pessoas, logo surgiram investidores e aí foi para o campo das ações, vendeu para um monte de acionistas, né? E aí ela virou essa grande marca. Quase faliu 3 vezes, até que criou lá um aparelhinho que recebia 1000 músicas, aquilo foi inovador. Né? E aí ela voltou a crescente, hoje é a maior empresa do planeta, junto com a Amazon. Né? Tem um patrimônio de mais de $1 trilhão. Inclusive foram as duas primeiras a atingir essa marca de $1 trilhão. Coca-Cola, McDonald's, todas essas grandes marcas tiveram um dia ligados a um dono, né? Depois passaram para um grupo e são riquezas que geram mais riquezas. Né? Então lá, o objetivo principal desses donos dos meios de produções, os capitalistas, e aí eu quero que a gente entenda essa sociedade, porque vai ter capitalista
e nós vamos ter do outro lado os trabalhadores. Tá? É assim que é a divisão social. Né? Capitalista de um lado, trabalhador do outro. Aquele que acumula mais rico, mais poderoso, que faz parte lá daquele 1% mais rico, principalmente aqui do Brasil, capitalistas. O restante, trabalhadores. Tá? Pobres, assalariados, né? Assim vai. Objetivo principal deles, busca pelo lucro. Então, o capitalista, o dono do meio de produção, sempre vai buscar o lucro. Tá? Eu falei o que é esse meio de produção, mas eu não exemplifiquei quais são os tipos. Então, a gente tem indústrias entram aí, fazendas entram aí, empresas entram aí. Tá? São todas as pessoas que têm fazendas, empresas, indústrias? Não. É uma minoria. Então, a minoria é que é dona do meio de produção, a minoria é que se enquadra como capitalista. Então, numa sociedade brasileira, por exemplo, se você for perguntar para a maioria das pessoas, vão falar assim, eu sou capitalista, mesmo sem saber. Porque o capitalista, de fato, não é aquele que está inserido dentro do sistema. O capitalista, de fato, é o dono do meio de produção, é o dono de uma indústria, é o dono de uma fazenda, é o dono de uma empresa. Esse é o capitalista. O restante é apenas engrenagem de um modelo, sistema, né, de um sistema político e econômico. Então está errado, por exemplo, o pobre que acha que ele é capitalista? Claro que está errado. Ele faz parte do sistema político e econômico capitalista. Ele não é um capitalista. Entenderam essa relação? Eu vejo isso direto em reportagens, as pessoas falando, eu sou capitalista, eu vejo as pessoas comentando, eu sou capitalista. Mas, para ser capitalista, você tem que ter ali um meio de produção. Beleza? O restante, aquele que não tem, ele faz parte de um sistema, de um modelo. Eu mesmo posso falar. Tá? Eu não tenho meio de produção, mas eu faço parte de um sistema político e econômico capitalista, do consumo. Nós sabemos que a gente faz parte de um sistema político e econômico capitalista quando a gente consome demais. O consumismo é uma engrenagem do capitalismo. Tá? Redução de custos de produção, então redução de matéria-prima, redução do pagamento ali da mão de obra assalariada, né? Redução de meios de escoamento de produção. É por isso que as grandes empresas elas migram para países subdesenvolvidos. Lembrem, vou dar um exemplo aqui para vocês e vocês nunca mais vão esquecer. Os tênis que vocês usam. Depois vocês pegam os tênis que vocês usam das marcas internacionais, Nike, Adidas, Puma, Vans e assim vai, tá? Posso ter esquecido de algum aí, mas esses que vocês usam. E olha a etiqueta. As marcas são de países desenvolvidos, ou é dos Estados Unidos, ou é da Europa, tá? Mas a produção é feita onde? No Camboja, em Laos, Vietnã, em lugares que a gente nem conhece, no Sudeste Asiático. Tá? Por que eles produzem lá, gente? Porque é mais barato, porque reduz o custo de produção e aumenta o lucro. Tá? Então eles exploram as pessoas, exploram o trabalho infantil, um trabalho muito parecido com a escravidão para produzir esse produto aí, para ele ser mais barato, para depois revender, né, nos países mais desenvolvidos, nos países mais ricos. Então você fez uma viagem para os Estados Unidos no passado, você comprou tênis lá da Vans e um da Nike. Aí você fala, mas eu comprei nos Estados Unidos, mas a etiqueta, quando você vai olhar, está do Vietnã, está do Laos, Camboja, Malásia, Indonésia, Filipinas. Aí você fala assim, nossa, mas eu comprei lá, por que está com essa etiqueta? Como se fosse na Indonésia. Antigamente falava, é falsificado, né? Não é falsificado. É que no passado estava começando essa fragmentação do trabalho, agora a gente já se acostumou com ela. Tá entendendo? Então eles fragmentam, eles mandam para esses países subdesenvolvidos produzir, porque sai muito mais barato. Então eles exploram essa mão de obra porque é mais barato. Certo? Expansão do mercado consumidor. Isso é um outro ponto que eles buscam, né? Expandir o mercado consumidor local, tá? Por isso o fim da escravidão, né? Faz sentido, porque com trabalho escravo não tem remuneração, não tem mercado consumidor. Sem trabalho escravo, todo mundo pode consumir. Tá? Então, expansão do mercado consumidor. E sempre dinamizando esse mercado consumidor, impulsionando ele, investindo nele, para que esse consumo seja cada vez maior. Tá? Surgimento das máquinas aqui, alterou o sistema capitalista baseado nas trocas.
Então, antes era a troca de produtos, o escambo, como vocês aprenderam, né? O vulgo troca-troca, tá? Depois mudou, né? Com o advento ali da moeda, né? Com o valor embutido em cima das mercadorias. Então, o sistema capitalista ele passou a ser monetário e não mais na base da troca. Existem sociedades ainda, em 2020, que criam ali sistemas, né, para poder romper esse sistema monetário, mas são poucas, pequenas, né? Promoveu ali transformações profundas no espaço geográfico, né, o surgimento e o crescimento das cidades. Pega São Paulo, por exemplo, até 29, um espaço agrário pouco desenvolvido. Depois de 30, São Paulo só se desenvolveu, né, é a megalópole brasileira, a grande metrópole brasileira, com Rio de Janeiro, a megalópole do Brasil, né, extremamente urbanizada, tá? Estímulo para atividades, e estimula de fato, né, atividades complementares aqui, exploração de matérias-primas em países subdesenvolvidos, até mesmo dentro do próprio país, produção e fornecimento de energia, instalação de redes de transporte e comunicação, né, porque tem que ter isso, tá, para a chegada das matérias-primas, para a saída dos produtos para exportação, né? Então, ferrovias, rodovias interligando ali esse sistema produtivo, portos, né, para poder receber aqueles cargueiros, para poder receber os containers, para poder exportar, né? Comunicação, então telefone, depois a internet, tá? Então só os avanços ali para a gente poder ter esse sistema, né? E o desenvolvimento do setor terciário, que a gente tinha comentado com vocês, os serviços, as lojas, os bancos, né, o setor financeiro, tá? Criou, então, uma economia de aglomeração com as indústrias. Onde tem indústria, as pessoas vão em busca do novo, da novidade. Esse é o primeiro, por exemplo, esse é o primeiro êxodo rural do Brasil. Em 30, as pessoas saíram voluntárias do campo. Em 70, tem lá a questão da mecanização do campo e a expulsão dos trabalhadores. Mas em 30 elas foram voluntárias, porque elas queriam ter o acesso ao novo. A mesma coisa acontece na Europa. A novidade atrai as pessoas, depois a mecanização do campo para poder ter aquela mão de obra atendendo as indústrias. Tá? Então isso promove aumento do fluxo de pessoas e mercadorias nessas regiões, onde tem indústrias, elas vão ser a mão de obra e as cidades vão crescendo. Aí entra a questão do planejamento urbano. Cidades que não têm planejamento urbano, o que acontece? Crescimento desordenado, né? As pessoas ali vivendo em áreas irregulares, tá? Sem planejamento. Então vão morar em favelas, vão morar lá em áreas periféricas onde não tem infraestrutura, né? Inchaço populacional, São Paulo, exemplo. Aumento da poluição, solo, água, né? Áreas de ocupação irregular, desmatamento de morros, por exemplo, construção dessas casas nos morros, a liberação de esgoto nos rios, contaminação daquelas áreas. E aumento da especulação imobiliária nos grandes centros. Para quem não sabe o que é especulação imobiliária, é você deixar o imóvel parado, esperando ali a sua supervalorização para que depois você venda esses imóveis. Tá? Por exemplo, no Brasil, a especulação imobiliária é liberada? Não, é proibida. Né? Tem o Estatuto das Cidades que proíbe. Todo imóvel aqui no Brasil tem que ter função social. Mas ocorre. Eu mesmo, onde eu moro aqui, tem uma casa aqui do lado direito que está abandonada, do lado esquerdo também, só esperando a especulação imobiliária. Tá? Todas essas consequências aqui, por fim, promoveram nessas áreas a chamada desconcentração industrial. Então, essa desconcentração industrial, vocês vão ver aí, a hora que vocês forem dar uma analisada, é o que nós chamamos de saída das indústrias. Tá? Então, áreas muito cheias acabam dificultando ali o desenvolvimento, né, industrial, sem falar que essas áreas acabam encarecendo alguns fatores. Por exemplo, encarece a matéria-prima e encarece a mão de obra também. São Paulo é um exemplo disso. Durante muito tempo se explorou essa mão de obra, hoje não consegue mais, porque essa mão de obra está se qualificando. Então vai encarecendo o custo de produção. Para baratear, as indústrias migram. Então elas saem de São Paulo e vão para outras regiões. Por exemplo, sai de São Paulo e vai para Três Lagoas, porque é mais barato. Né? Aí entra um outro quesito, que é a tal da guerra fiscal.
São regiões brigando entre elas para poder atrair essas indústrias. Tá? Isso ocorre aqui. Isso ocorre entre estado e estado, isso ocorre entre cidades e cidades, né? A atração dessas indústrias, tá? Tipos de indústrias aqui, o IBGE vai trazer alguns tipos de indústrias para a gente. Então, ó, duas grandes categorias, indústrias extrativas e indústrias de transformação. Extrativas, aquelas que extraem mesmo, extraem minérios, né, o exemplo, e de transformação, transforma o minério em chapa de aço, né, chapa de aço em carro, e assim vai. Tá? Diferencia a indústria aqui, o IBGE, ainda ele, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diferencia a indústria de transformação em 3 subgrupos. Ó, essa aqui em 3 subgrupos, tá? Bens de capital, bens intermediários e de consumo. Esse de capital, produtos que vão servir para outras indústrias, então máquinas que vão servir para indústrias, né? Transformar lá outros produtos, né? Intermediários, motores, peças que vão servir para os bens de consumo, como os carros, por exemplo, que se enquadram aqui dentro do bens de consumo. Fica tranquilo, vamos falar de cada uma delas. Né? Então, ó, indústrias extrativas, aquelas que extraem algo da natureza, petróleo, ferro. Né? Bens intermediários, transforma os produtos extraídos. Então, pega o petróleo, ó, e transforma em gasolina, por isso petroquímica aqui é o melhor exemplo. Né? E bens de capital, são as que fabricam instrumentos para outras indústrias, ferramentas industriais, né? Aquelas máquinas, tá? Para poder ali fazer, ali, por exemplo, confeccionar as peças. E aí tem aqui as indústrias leves, indústrias de bens de consumo duráveis, tá? São as que produzem mercadorias não perecíveis, indústrias automobilísticas. E tem as não duráveis, indústria alimentícia, por exemplo. Beleza? Ó, produtos perecíveis. Perecível significa aqueles que têm uma data de validade. E tem produtos que não têm data de validade. Tá? Então, o exemplo ali que nós temos de indústria que não tem data de validade, que não vence nunca o produto, é o carro. E aquele que vence é o arroz, né? O trigo, tá? Iogurte, que vocês gostam, aí, que eu sei que vocês gostam, o suco de caixinha, o leite de caixinha, todos eles que vêm das indústrias alimentícias têm um prazo de validade. Significa que eles vão vencer e aí não dá mais para a gente consumir, né? Porque eles vão estragar, né? E aí se a gente consome, a gente acaba ficando doente ali, né? E indústrias de bens de consumo aqui, ó, semiduráveis. Produto com uma vida útil, ó, relativamente curta. Indústria têxtil de calçados. Então, a roupa é semidurável? Claro que é. Se você usar demais a roupa ali, o que acontece com ela? Ela desgasta, né? Ela rasga. Não é isso? Rasga o Swarovski, né? O tênis faz o buraquinho lá na sola, tá? Solta lá a parte da frente, né? O cadarço fica todo regaçado. É claro, vocês não sabem o que é isso porque vocês trocam de tênis muito mais rápido, né? Mas tem o desgaste, por isso que são semiduráveis, né? A gurizada que joga bola aí sabe. Minhas meninas também que jogam o vôlei na escola sabem também, né? Desse desgaste dos tênis. Tá? Hã? Pode falar. Eu também sei disso. Eu tenho um tênis próprio para skate, né? Daí ele é completamente rasgado. Ele é completamente rasgado. Ele não tá simplesmente aparecendo no meu pé lá. Não, só que ele tá bem arregaçado. No final, até tive que trocar o cadarço algumas vezes. Sim. Eu até tive que trocar o cadarço algumas vezes. É verdade. Tênis de skatista é assim mesmo. Os caras metem. Eu tenho uns amigos que até hoje andam de skate, da minha época de moleque, ó, faz tempo isso. E naquela época, hoje não mais, né? Porque hoje eles têm dinheiro, eles compram tênis novos para continuar andando. Mas naquela época eles passavam aquela fita cinza, silver tape, para poder segurar. Outro método. Também tem outro método. Você coloca pneu, você coloca um pedaço de pneu, eu acho que borracha, você passa super bom, depois usar silver tape para proteger mais. Aí, ó, tá vendo? O cara conhece, velho. É isso aí. Ó, fatores locacionais. Tá vendo? Muito bem. Isso aí, Luizão é cultura, trazendo pra gente novidades. Ó, pneu eu não sabia que os caras metiam, não. Fatores locacionais.
que são esses fatores locacionais? É onde as indústrias buscam se instalar, tá? Então, elas não vão se instalar em locais afastados, locais que não têm estradas, não têm ferrovias, locais que não têm energia elétrica, tá? Elas não vão para esses lugares. Elas vão onde existe infraestrutura. Então, fatores locacionais são infraestrutura. O Brasil, por exemplo, para receber as indústrias, teve que criar infraestrutura. Não existia energia elétrica no Brasil. O Brasil teve que promover a construção, por exemplo, de hidrelétricas, né, para poder gerar energia elétrica e poder atrair essas indústrias. Tá? Então, os fatores locacionais são formas atrativas de receber essas indústrias aqui dentro do nosso território. Mão de obra barata, né, abundante, tudo isso é um fator, locacional. Tá? E aí tem a questão também, além da mão de obra, da matéria-prima, né, tem a questão também da redução de impostos. Reduzir impostos também é um fator locacional. Tá? Então, lá, conjunto de elementos socioespaciais e estruturais que interferem diretamente ou se relaciona com a distribuição das indústrias em um dado território ou entre diferentes territórios. Tá? Série de elementos que os diferentes locais precisam possuir para receber uma maior quantidade de indústrias em sua unidade territorial. Né? Então, no caso, o Brasil. Para poder receber indústrias aqui, ele teve que criar rodovias, né, portos em todo o litoral para escoar a produção e também para chegar de matéria-prima. É isso? Criar uma geração, uma matriz energética, e nós temos uma das maiores matrizes energéticas do mundo, porque a gente tem energia elétrica vindo das hidrelétricas, nós temos extração de petróleo, carvão mineral, gás natural e enriquecimento de urânio. O Brasil tem tudo isso. Tá? Aí tem fontes alternativas como solar, eólica, biomassa, biodiesel. Né? Então o Brasil teve que criar toda essa infraestrutura de matriz energética também para atender a demanda dessas indústrias, para poder tornar atrativo, né, o nosso país para eles. Tá? Em geral, podemos considerar que existe uma disputa entre os diferentes lugares, que é o que eu chamei aqui, eu falei para vocês, de guerra fiscal. Então as áreas criam ali meios de atrair essas indústrias, além de tudo isso que eu falei de redes e de fornecimento de energia, elas ainda criam os atrativos. Por exemplo, doação de terrenos. Tá? Então, Três Lagoas, para trazer as indústrias de São Paulo, vamos supor que doou terreno. Isentou de impostos durante 10 anos. Né? Concedeu ali redução da tarifa de cobrança de energia elétrica. Aí as indústrias falam, opa, em Três Lagoas eu posso acumular mais, então vamos para Três Lagoas. Então, isso é um grande fator locacional. Tá? Primeiro exemplo ali, ó, mão de obra ampla e com qualificação profissional. A mão de obra é um atrativo para essas indústrias. Né? Então, as empresas buscam ali mão de obra barata, mão de obra qualificada, né? Dependendo da indústria. Né? Quanto maior for a qualificação, melhor ainda é necessário ali que essa mão de obra tenha essa qualificação. Né? Então, aumenta a vaga de empregos, né? Então vai ocupando. Tá? Olha lá, ó, os maiores destaques. Por que as grandes empresas hoje buscam China e Índia? Porque elas apresentam a maior quantidade de mão de obra, tá? Em número de pessoas e com qualificação. Tá? A China tem uma vasta área de mão de obra qualificada, de cientistas, pesquisadores, trabalhando nessas áreas das indústrias. A Índia nem se fala. A Índia tem tanta gente qualificada, beleza. A Índia tem tanta gente qualificada que ela está exportando essa mão de obra qualificada para Google, para Facebook, para Apple. Então, eles já têm um monte de indianos trabalhando dentro do seu corpo ali para desenvolver novos produtos. Tá? Então, a Índia tem avançado também nesse campo. São as duas maiores populações. Uma tem 1,3 bilhão, a outra tem 1,2 bilhão. Então, acabam atraindo. É por isso que você pega o seu celular da Apple aí, está escrito Design Califórnia, produção na China. Uma mão de obra qualificada, tá?
e em grande quantidade, então uma grande demanda. Outros fatores locacionais, disponibilidade de matéria-prima. Então, locais que têm matéria-prima ali de fácil acesso, também acabam atraindo essas indústrias, tá? Então, tem matéria-prima próxima, ela chega muito fácil às indústrias, tem lá as redes que conseguem, né, chegar até essas indústrias, elas vão buscar essas áreas. Incentivos fiscais, então doações ali, né, isenções de impostos, tá? Incentivo fiscal é isentar de imposto, né? Diminuir o custo de produção, tá? Diminuir ali o imposto sobre o produto. Isso aí acaba trazendo essas indústrias também e traz o termo lá, ó, guerra fiscal, que é comum aqui no Brasil. Então, as cidades ou os estados vão disputando entre eles essas isenções de impostos para ver quem consegue atrair mais indústria, tá? Infraestrutura de logística, de transporte. Então, os transportes, as redes integradas. Quanto mais modal de transporte um território tiver e mais integrado esse modal estiver, mais indústrias ele consegue atrair. O que é um modal? É um estilo de transporte. Então, nós temos vários. Nós temos o rodoviário, hidroviário, ferroviário e o aeroviário. Tem países que têm os 4. E tem países como o Brasil que desenvolveu mais um do que os outros. Então, nós temos o rodoviário bem desenvolvido, o rodoviário, as estradas, e aí o ferroviário que a gente começou a desenvolver no passado, a gente abandonou. Começou na era Vargas, o desenvolvimento ferroviário, e a gente foi abandonando. O hidroviário, nós temos vários rios navegáveis que não são aproveitados, e é o mais barato ainda. Tem a questão do custo de cada um deles. O hidroviário é o mais barato, depois o ferroviário, aí o rodoviário, o hidroviário, ferroviário, rodoviário e, por último, o aeroviário, que é o mais caro. Tá? Então, esses modais integrados, se comunicando, isso é um fator atrativo. E infraestrutura energética favorável, uma matriz energética diversificada e que não falte energia elétrica nessa região. Então, o Brasil ele conseguiu isso. Infraestrutura energética o Brasil tem. Tem toda essa matriz que eu citei para vocês aqui. Então, com toda certeza, energia elétrica não faltará. Nós somos um dos países que mais produz energia hidrelétrica, nós temos biodiesel, nós temos a biomassa, energia solar, porque estamos numa região onde incide bastante sol, energia eólica, combustíveis fósseis, nós temos todos eles. Tá? O gás natural é que a gente tem na menor quantidade, por isso que a gente importa de outro país, que é a Bolívia. Mas o restante a gente tem tudo. Tá? Então, essa energia aí, a gente tem tudo. Leis trabalhistas brandas e sindicatos limitados. Isso é uma outra forma também de atrair indústrias. Países que não têm leis trabalhistas acabam atraindo mais indústrias. Por quê? Porque elas podem explorar o trabalhador. Países em que a lei trabalhista é mais rígida e os sindicatos atuam com mais força, essas indústrias acabam indo embora. Elas não gostam, porque ali não dá para explorar o trabalhador. Então, o meio de produção, o capitalista, ele busca a exploração. A gente acabou de falar. Ele explora para que ele tenha um maior lucro. Se ele não conseguir explorar o trabalhador, o lucro dele vai ser menor. Não adianta nada ele conseguir explorar o território, explorar o governo, explorar matéria-prima, mas não explorar o trabalhador. Lá no Sudeste Asiático não existem leis trabalhistas. Não existem leis ambientais. E também não existem os sindicatos. Então lá eles conseguem explorar tudo. Território, pessoas, matéria-prima, governo, por isso que eles buscam lá. Por isso que a Nike vai para lá, a Adidas vai para lá, uma vai para lá. Tá? Amplo e ativo mercado consumidor, mercado consumidor ali, que esteja pujante, que esteja movimentando a economia, que consuma bastante, que receba para consumir, também tem essa questão, porque não adianta nada você ter ali um país entre as 10 maiores economias do planeta, ou até mesmo a primeira economia do planeta, se essas pessoas não tiverem um salário para receber, e aí elas não conseguirem consumir. Tá? Presença de empresas e redes de serviços correspondentes também, Então, os serviços ali que são prestados, terceirizados para as grandes indústrias, tá? Fornecendo ali também a sua prestação de trabalho, de serviço. Tá? Os bancos, concessionárias financeiras, e assim vai.
tá? Equipamentos, né? Existência de instituições de ciência e tecnologia, então institutos de pesquisas também acabam atraindo as indústrias. É por isso que o Vale do Silício dos Estados Unidos se desenvolveu tanto. Ali estão os centros de pesquisa e tecnologia mais avançados dos Estados Unidos. As grandes marcas foram para lá. A sede da Apple é lá, a sede do Facebook, do Google, estão ali no Vale do Silício concentrado, né? O que destoa um pouquinho é a Microsoft, que está naquela outra lá em cima, que eu sempre lembro o nome, hoje eu estou esquecendo o nome. Vou lembrar aqui. Daqui a pouquinho eu lembro. Aquela região dos Estados Unidos que chove pra caramba. Produção industrial mundial. Não sei se vai dar tempo, mas vou tentar falar aqui rapidinho. Então, após a Segunda Guerra Mundial, surgem 3 grupos ali de países, tá? Só um pouquinho, Luiz. Pós Segunda Guerra Mundial, industrializados desenvolvidos, que são os países ricos, né? Industrializados subdesenvolvidos, e aí o Brasil se inclui, e a América Latina, os países que estão aqui, Sudeste Asiático, os tigres asiáticos se incluem aqui também, né? E os não industrializados, aqueles que não têm indústrias, certo? Aqueles que não têm indústrias também entram aí, que estão ligados mais ao trabalho no campo, beleza? Aula que vem a gente vai falar desses 3 aí, eu vou falar mais deles. A gente já está pertinho de fechar. Não, eu vou falar hoje que a gente já fecha. Ó, tá faltando um pouquinho. Rapidinho, Luiz. Já para você. Industrialização pioneira. Os primeiros países a se industrializar, né? Então, esses aqui, os que primeiro se industrializaram e depois os que passaram também pela segunda revolução industrial. Então, Europa, Estados Unidos e Japão fazem parte da industrialização pioneira, né? Ó, vantagem desse país está ligada à antiga DIT, ou seja, produzem tecnologias na indústria e tem ali a relação com o abastecimento de matéria-prima dos países mais subdesenvolvidos, mais pobres. Países de industrialização tardia. Nós temos dois tipos, tá? 2 grupos aqui, ó, que se industrializaram depois da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil começa a industrialização um pouquinho antes, mas o grande crescimento vem depois da Segunda Guerra, de fato, né? Então, o Brasil marcado por um modelo, ó, substituição de importação, quando nós deixamos de importar e passamos a produzir dentro do mercado, dentro do Brasil, aquilo que a gente importava, aquilo que a gente comprava, por isso substituição de importação. Por exemplo, indústria têxtil, calçado e alimentícia, a gente passou a produzir aqui, e os tigres asiáticos, que a partir da década de 80 receberam um título de plataforma de exportação, ou seja, recebiam as indústrias de outros países e produziam para eles, tá? Para esses países, tecnologia para eles. Então, por isso o tigre de asiáticos é um pouquinho diferente, não é uma tecnologia própria, é uma tecnologia estrangeira, por isso plataforma de exportação. E os países de industrialização planificada. Esses aqui são os países que estiveram ligados à União Soviética. Por isso planificada, porque a economia deles também era planificada. Então, as indústrias não pertenciam a nenhum capitalista, e sim pertenciam a todo o povo e controlados pelo Estado. Essa era a ideia dessa economia planificada e também era a ideia da industrialização planificada. Tá? Aqui é um esqueminha bem facinho, ó, a industrialização dos países desenvolvidos. Então, nós temos uma concentração industrial, né, nos países desenvolvidos, ó, mercado consumidor, elevado poder aquisitivo, né, porque eles são os mais ricos, tem uma estrutura mais completa, né, de indústrias, cidades, a interação das redes, tudo aquilo que a gente falou, então eles estão bem completos, por isso que o grande desenvolvimento industrial, né, os grandes parques, tá? E elevado desenvolvimento aqui também, né, econômico, social, industrial, científico e informacional. Por isso que eles detêm as grandes patentes, né? As grandes marcas têm as grandes patentes tecnológicas e os outros países ficam ali subordinados a eles, né? Luiz, fala aí. O que você ia dizer? Sobre aquela cidade